Nós estivemos percorrendo aí as várias casas, né? E nós marcamos essa noite para ser essa noite da gente estar aqui para a gente confraternizarmos e termos esse momento bonito. Eu quero meditar com vocês na palavra. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18. que nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 18, 1, que diz o seguinte, nós vamos ler. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara, e tendo a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, desde que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não diga isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós acabamos de ler a tua santa palavra, e agora que queremos meditar nela, te pedimos: fala aos nossos corações, nesta noite, pelo teu Espírito Santo. Eu me coloco, Senhor, em tuas mãos, como um instrumento a ser usado por ti, e te peço: fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem assentar. E eu gostaria de ter a sua atenção para a meditação na palavra do nosso Deus essa noite. Eu não pretendo ser longo, vou me esforçar a isso, mas eu quero transmitir uma palavra de Deus para você nessa noite. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito interessante. Porque, eu não sei se você percebeu, mas o Abraão, ele recebeu a visita de 3 homens. Ele pensava que eram 3 homens iguais a outros homens. 3 viajantes que estavam passando por ali. E, note bem, esses 3 homens, eles não eram 3 homens comuns. Na verdade, o texto da palavra de Deus, ele diz que era o próprio Deus que estava ali. Você sabe que Deus, ele pode se manifestar de uma forma humana.
Isso é o que se chama na teologia de teofania. Deus ele pode se manifestar na forma humana. E nesse texto aqui foi exatamente isso que aconteceu. Deus ele se manifestou na forma humana e foi visitar Abraão. E note bem, eram 3 homens. Alguns dizem que era Jesus e mais 2 anjos. Mas o texto aqui da palavra de Deus, ele fala que era o próprio Senhor que estava ali. Nós sabemos que o Senhor, ele é formado por 3 pessoas distintas. Deus, ele é formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E eu particularmente acredito que nesse momento aqui, Abraão estava recebendo, era a visita de Deus mesmo, era a visita da Santíssima Trindade. Ele não sabia. Deus estava aqui de uma forma humana para visitá-lo. E desde esse momento, Abraão, ele recebe essa visita. Era na hora do sol mais quente. Então, aqui não diz exatamente o horário, né? Mas diz que foi no momento do sol mais quente. Poderia ser meio-dia, poderia ser 1h da tarde, 2h da tarde. E o Abraão tinha se assentado debaixo lá de uma árvore para passar aquele momento muito quente do dia. E ele estava ali sozinho, meditando, quando de repente ele viu aqueles 3 homens se aproximando. E mesmo sem saber que aqueles homens eram o próprio Deus que estava chegando, o Abraão nos convidou a se assentarem com ele. Abraão nos convidou a comer, deu para eles o melhor que ele pôde dar, lavou os pés deles, recebeu aqueles 3 homens com muito carinho, com muita alegria, com muita felicidade. Ele foi hospitaleiro. Eu quero dizer para você que esse gesto de Abraão é uma coisa que marca tanto que lá no Novo Testamento a gente encontra a palavra de Deus dizendo assim que o verdadeiro cristão tem que ser como Abraão foi, hospitaleiro. E que houve pessoas que no passado, por terem sido hospitaleiros, receberam na sua casa a visita de anjos. No caso aqui, Abraão recebeu o próprio Deus que foi visitar. E eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, que Deus nos visita. E que Deus visita a terra. Deus visita os povos. E Deus visita de muitas maneiras. Se você ler as Escrituras, você vai ver que muitas vezes Deus visitou. Por exemplo, lembra do Moisés, quando ele estava lá no Monte Horebe, e de repente ele recebeu a visita de Deus. A Bíblia diz que uma sarça começou a arder em fogo, e a sarça não se consumia lá no alto do monte, onde Moisés estava cuidando das ovelhas, e ele viu aquele fenômeno extraordinário e se aproximou para ver o que estava acontecendo, e do meio daquele fogo veio a voz de Deus que mandou ele tirar a sandália dos pés, e Deus falou com ele ali. E ele pôde ver de uma forma limitada, naturalmente, a glória de Deus ali se manifestou no meio daquela sarça ardente. E naquele dia, quando Deus se manifestou, é porque Deus estava vindo visitar o seu povo. E Deus disse para Moisés, naquele dia, que ele tinha visto o sofrimento do seu povo, que ele tinha ouvido o seu clamor, e ele tinha descido para vir trazer a solução. Então, Deus faz isso. Quando ele não vem assim, de uma forma, ele mesmo, de uma forma teofânica, ele vem na forma de anjos. Você também, se ler as Escrituras, você vai encontrar aí na Bíblia várias vezes que anjos apareceram. E esses anjos, eles apareceram para trazer uma resposta de Deus, para trazer uma mensagem de Deus, para vir trazer livramento. Eles estavam a serviço de Deus, e algumas vezes você tem a aparição de um anjo
e ele se destaca dos outros anjos, que ele é chamado de o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, toda vez que aparece no Velho Testamento, ele é inclusive adorado como Deus, porque eu posso dizer para você que esse anjo do Senhor que aparece no Velho Testamento é o próprio Jesus, de uma forma pré-encarnada. Antes do seu nascimento, ele aparece ali no Velho Testamento. Então veja, Deus se manifesta assim. E Deus também, ele visita de muitas formas. Quando Jesus Cristo, ele veio fisicamente, você sabe que Jesus foi concebido, foi gerado, ficou 9 meses no ventre da mãe, nasceu como nós nascemos um dia, entrou aqui nesse mundo e ficou aqui por 33 anos e meio. Nesse tempo, ele disse que Deus estava visitando o seu povo. Deus estava fazendo uma visita em carne e osso aqui, na pessoa de Jesus. Jesus Cristo, ele disse que quando ele subisse aos céus, então o Espírito Santo viria. E o Espírito Santo, ele iria habitar na vida de todos aqueles que fossem servos de Deus. E assim Deus iria continuar sua visitação, agora através desse povo chamado igreja. E eu posso dizer para você que hoje Deus está fazendo uma grande visitação na terra. E eu posso dizer que Deus está fazendo uma grande visitação aqui na cidade de Manaus. Porque Deus está visitando o seu povo através da igreja. Deus está visitando o seu povo, trazendo um avivamento, trazendo um despertamento. E as coisas que estão a acontecer ao nosso redor, elas não estão acontecendo por um acaso. Por exemplo, se você olhar, por exemplo, para a cidade de Manaus, você vai ver que em cada esquina estão se abrindo igrejas. As igrejas estão perto de nós. Algumas pessoas até se incomodam com isso. Tem gente que até diz, eu preferia que fosse um bar a uma igreja. Mas o que eles não sabem é que o fato de estarem essas igrejas sendo abertas e o Evangelho está sendo pregado, isso significa que Deus está visitando os caras. E aí você tem visto as coisas que têm acontecido. Não são poucas as manifestações de Deus aqui na cidade de Manaus. Deus tem curado, tem libertado, tem transformado vidas, tem usado crianças, tem usado jovens, tem usado velhos, tem feito coisas extraordinárias nessa cidade. São muitos hoje que estão servindo a Deus aqui na cidade de Manaus. Eu quero dizer para você que o que está acontecendo é que Deus está visitando o seu povo. Não é todo o tempo que isso acontece, não. Inclusive, eu quero lhe dizer que a Bíblia, o Velho Testamento, ela termina com o livro de Malaquias, Velho Testamento. E o Novo Testamento, ele começa com o livro de Mateus. E entre Malaquias e Mateus, tem um período de 400 anos, em que houve um silêncio da parte de Deus com a terra. Foram 400 anos que a terra não foi visitada. Foram 400 anos que não aconteciam o que a gente está vendo acontecer hoje no dia a dia. O Evangelho sendo pregado, pessoas se convertendo, se voltando para Deus, as transformações acontecendo, porque Deus estava fazendo uma visitação. Mas, quando chega a plenitude dos tempos, como a palavra diz, é quando Deus rompe o silêncio e vem visitar novamente a terra. E aí começa com aquela visita lá do anjo Gabriel, que aparece para Maria e anuncia que ela iria gerar no seu ventre um filho e que ela deveria colocar o nome desse filho de Jesus. Quando Deus visita, ele visita com um propósito. Quando ele foi lá com Moisés, ele queria libertar o povo lá do Egito. Quando Deus visita o Abraão, nesse texto que nós acabamos de ler, Deus estava indo com Abraão para trazer para ele uma bênção que
que nos atinge, porque Deus estava formando um povo através de Abraão, e era necessário isso para que ele delimitasse o caminho da vinda do Messias, do Salvador, que era Jesus Cristo. Então a bênção que Deus estava dando para Abraão era uma bênção para ele, mas era uma bênção também para toda a humanidade. Porque Deus estava ali preparando o caminho do nascimento do Senhor Jesus. Então veja, Abraão já estava velho, a mulher dele já estava velha, ela já tinha mais de 90 anos, e já havia acertado o costume das mulheres, mas eles tinham um sonho. Qual era o sonho deles? Ter um filho. Eles queriam ter um filho, mas, humanamente falando, o tempo de ter um filho já tinha passado. A bênção para eles já tinha passado. Quer dizer, eles já estavam até conformados. Então, você tem, nesse momento, Abraão lá, já velho, talvez já pensando que nunca ele poderia ter um filho, naquela hora, o sol quente, é uma hora difícil do dia, né? E aí ele vai e se assenta lá debaixo daquela árvore, fica lá na sombra, esperando passar aquele momento quente, quando então ele recebe a visita daqueles 3 homens, e sem que ele soubesse, aqueles 3 homens eram Deus. E Deus foi visitar Abraão. E por que Deus foi visitar Abraão? Porque Deus estava levando para Abraão a bênção. Essa bênção que era para ele, esse sonho que ele tanto tinha. E era a bênção para nós, porque ele estava trazendo a linhagem do Salvador, estava começando a vir. Deus escolhe um homem, desse homem Deus escolhe uma nação, essa nação se torna uma nação de sacerdotes e anuncia Deus ao mundo, e dessa nação Deus levanta o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então a bênção era completa, não era só para Abraão, era uma bênção para a humanidade, era o caminho de Cristo. Mas para Abraão foi uma bênção extraordinária. E ele estava lá, sentado, talvez já pensando que nunca a coisa aconteceria, e de repente aqueles anjos chegam, aqueles homens que representam o próprio Deus, e antes que Deus se manifestasse, antes que Deus falasse qualquer coisa, antes que Deus dissesse, eu vou te abençoar, antes que Deus dissesse, eu vou te dar um filho na tua velhice, antes que Deus dissesse, nós somos Deus e viemos te abençoar, o Abraão o serviu. Abraão mostra ali o seu coração de servo, né? Os recebe bem, oferece comida, água, lava seus pés, que o próprio Deus se encanta com os cuidados de Abraão naquele momento. E aí então Deus diz para ele assim, Abraão, você será abençoado. E Deus diz, daqui a um ano, a tua mulher vai te dar um filho. Você vai ter um filho da tua mulher. É interessante que quando Deus ele promete alguma coisa, quando ele fala, você pode ter certeza que ele cumpre. Quando não se cumpre, porque não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, ele cumpre. Se ele falar, é fatal. É por isso que Deus fala pouco. Porque tudo aquilo que ele fala tem que acontecer. Então, se ele abrir a boca e dizer alguma coisa, é fatal. Ele diz, olha, tua mulher vai dar a luz, você vai ter um filho. A Sara estava ouvindo lá dentro, né? Ela achou tão engraçado, porque ela já era velha. O Abraão já era velho. Já tinha passado o tempo deles terem filhos. Ela achou tão engraçado que ela riu. Ela disse, isso é impossível. Como é que isso vai acontecer? Mas é porque ela não estava entendendo que aqueles que estavam falando era Deus. O Abraão lá, a Júlia parece que o Abraão creu, mas ela não, ela riu.
E há um texto, inclusive, que diz que ela riu tanto que ela se jogou no chão, enrolada no chão de rir. Diz que ela riu tanto e exatamente por isso o nome do filho dela foi Isaac. Você sabe qual é o significado da palavra Isaac? Significa rir. Porque ela riu quando Deus falou que ia fazer. Mas não é assim mesmo que as pessoas muitas vezes reagem, né? Quando a gente diz aquilo que Deus está dizendo para nós, quando a gente diz o que Deus fala aos nossos corações, quando a gente diz o que Deus pretende fazer, não é o que as pessoas fazem, elas riem. Você vai para a presença de Deus, você busca Deus, você ora, aí Deus fala no teu coração, aí você conta para os outros o que eles fazem, eles riem. Mas é porque eles não tiveram a experiência, eles não conhecem o Deus que você conhece, o Deus que nós conhecemos. Então deixa rir, porque depois vão ter que engolir o riso, porque vão ter que ver que de fato Deus é Deus e Ele pode fazer as coisas, assim como a Sara teve que engolir o riso. Aí ela ainda mentiu, correu um risco terrível, né? Porque eles disseram, por que você riu quando nós dissemos que você vai ter um filho? Ela disse, não, eu não ri não, meu senhor. Ele disse, tu riste. Nós vimos, nós sabemos, tu riste, não adianta querer mentir para Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus é o Senhor. Então Deus visitou Abraão, para quê? Para abençoá-lo e através dele abençoar todas as nações da terra e essa bênção chegar até nós e trazer a maior bênção para as nossas vidas, que é a bênção do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer a você que hoje Deus continua nos visitando. E hoje Deus está visitando você. E quero dizer mais, quando acontece uma reunião como essa, um culto como esse, onde pessoas de lugares diferentes se reúnem em nome de Jesus, a Bíblia diz que Jesus se faz presente. Foi mesmo que diz. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. E quero dizer mais, às vezes as pessoas pensam que Deus ele só se manifesta se tiver muita gente. Ele disse, olha, Deus se manifesta quando tem muita gente. E Deus gosta das multidões. Mas Deus se manifesta também quando tem pouca gente. Quando tem duas pessoas que concordam em alguma coisa, que buscam a Deus com um coração íntegro, com uma alma voluntária. Quando se rendem diante de Deus verdadeiramente, essas pessoas também são abençoadas. E o que realmente importa é sermos visitados por Deus. E eu posso dizer para você que está aqui nessa noite, que Jesus está aqui. Você ouviu isso? Amém, É bem verdade que ele não está como ele foi lá com Abraão. Eu fico pensando que a pessoa, de repente, 3 homens entram aqui nessa igreja e sentam-se aí nesses bancos e sem que nós soubéssemos fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E foi o que aconteceu com Abraão. De repente apareceram lá 3 homens e esses 3 homens eram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas mesmo que isso não aconteça, de Deus ele vir dessa forma humana, teofânica, né? Nos visitar aqui, eu posso dizer que ele está aqui. E ele veio aqui porque nós estamos reunidos em nome dele, nós somos servos dele. E ele está aqui no nosso meio, e esse culto, essa reunião, ela não está acontecendo por um acaso, e não é por um acaso que você está aqui, e você que me ouve, que me vê, não é por um acaso que isso está acontecendo. Deus preparou esse momento porque Ele quer te visitar. E quando Deus nos visita, Ele nos visita para nos abençoar. Então eu quero dizer a você nessa noite que Deus está visitando você. Você olha aqui para frente e você vê o Russo.
Mas eu quero dizer que por trás de mim, além de mim, e além daquilo que os seus olhos podem ver, Deus está aqui. E Ele está te visitando. Ele está te encontrando. Ele está vindo ao teu encontro nessa noite. E olha, Deus, Ele quer duas coisas com você hoje. Deus, Ele quer fazer duas coisas na sua vida. A primeira coisa que Deus, Ele quer fazer na sua vida nessa noite, Deus, Ele quer te converter. Quando Deus visita as pessoas, Ele quer convertê-las. Você lembra que o Saulo de Tarso, ele não acreditava em Jesus, e ele estava indo lá na estrada de Damasco, com ordem das autoridades, para prender cristãos, e até matá-los se preciso fosse. E aí então ele recebeu uma visita de Jesus. Você lembra que Jesus apareceu para ele lá no meio do caminho, e o que aconteceu com o Saulo de Tarso? Primeiro ele se converteu a Jesus. Ele se tornou um servo do Senhor Jesus. Ele passou a viver com o Senhor Jesus. Ele que era um perseguidor de Jesus, agora ele se tornou um dos mais fervorosos seguidores de Jesus. Ele que não acreditava em Jesus, agora ele se torna um pregador do Evangelho de Jesus. Essa foi a primeira vez, mas não foi só isso que Jesus fez na vida dele naquele dia. Naquele dia, Deus abriu os olhos dele, naquele dia ele foi curado, naquele dia ele foi salvo, naquele dia ele teve todo o seu destino mudado, ele teve os anseios da sua alma satisfeitos. Muita coisa mudou na vida daquele homem, naquele dia que ele teve aquele encontro com Deus. E eu posso dizer para você que hoje Deus está aqui, veio te visitar. Jesus está aqui, veio te visitar. O Espírito Santo de Deus está aqui, ele veio te visitar. E ele diz para você assim: se arrependa dos seus pecados. Ele diz para você: se converta, mude de vida. Ele diz para você: não continue nesse caminho tortuoso de pecados. Venha para o meu caminho, venha para a minha presença, venha me seguir, venha ser meu. Essa é a primeira coisa que Deus quer fazer. Ele quer converter a sua alma, Ele quer converter o seu espírito, Ele quer converter o seu corpo, Ele quer converter a Ele. Quando Deus nos visita, Ele quer nos trazer para a sua presença. Quando Deus visita uma cidade, Ele quer converter essa cidade. Olha, já existiram muitos homens de Deus abençoados, né? Cheios do Espírito Santo. E teve um homem chamado Charles Finney. E esse homem, ele era um homem que tinha uma comunhão com Deus muito grande. E ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E na sua época, Deus fez uma visitação lá no lugar onde esse homem viveu, através do Charles Finney, de uma forma extraordinária. Só para você ter uma ideia, uma vez, o Finney, ele foi numa fábrica. E ele entrou na fábrica. E ele não pronunciou nenhuma palavra. Ele só entrou na fábrica. E Deus entrou na fábrica junto com ele. O Espírito Santo de Deus entrou na fábrica junto com ele. E o Espírito de Deus começou a visitar os funcionários daquela fábrica, os operários daquela fábrica, um a um, e aquele pessoal lá na linha de montagem, e os grandes e os pequenos, eles começaram a sentir a presença de Deus de uma forma tão forte, de uma forma tão poderosa, que eles começaram a chorar, arrependidos por causa dos seus pecados, e eles foram se jogando no chão, caindo no chão, e dizendo: eu quero Jesus, eu quero me converter, eu quero mudar de vida, eu quero abandonar os meus pecados, eu quero começar uma vida nova, só pela presença de Deus.
Teve um homem que, quando ele ia pregar o Evangelho em determinado lugar, a presença de Deus era tão forte que até 100 quilômetros do lugar onde ele se encontrava, as pessoas sentiam a presença de Deus e se arrependiam e se convertiam. Quando Deus visita uma cidade, a cidade se converte. As pessoas, elas abandonam o cigarro, abandonam as drogas, abandonam a prostituição, abandonam a imoralidade, abandonam os adultérios, abandonam a bebida, abandonam tudo que é ruim. Porque Deus está visitando e é a oportunidade que as pessoas têm de começar uma vida nova. Então, quando Deus visita, há conversões, há transformações, as vidas mudam. Essa é a primeira vez. Hoje Deus está aqui te visitando. Deixa Ele te converter. Às vezes as pessoas elas ficam divididas entre Deus e o pecado. A pessoa diz assim, eu quero servir a Deus, mas eu quero continuar fumando. Eu quero servir a Deus, mas eu quero continuar usando drogas. Eu quero servir a Deus, mas eu quero continuar na minha vida de prostituição, minha vida de folias, de festas. Quer dizer, a pessoa não quer se converter. Mas quando alguém recebe a visita de Deus, essa pessoa não deve deixar essa oportunidade passar. Ou não deixa não. Você lembra que uma vez Jesus visitou a casa de Lázaro? E Lázaro tinha duas irmãs, a Marta e a Maria. E uma delas, quando Jesus chegou, ela foi para os pés de Jesus. E ela ficou ali, bebendo das palavras que Jesus transmitia, enquanto a outra cuidava apenas da casa e dos afazeres. E ainda brigou com a irmã que estava lá aos pés de Jesus. Jesus disse, olha, ela escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Então se converte, deixa Deus converter o teu coração. Deixa Deus arrancar o mal, porque essa é a primeira bênção que Deus quer te dar. Mas a outra bênção que Deus ele quer dar é aquilo que o teu coração está ansioso, desejoso. No caso de Abraão, qual era o desejo dele? Era ter um filho. Mas isso era impossível. Mas ele estava recebendo a visita de Deus e Deus disse, você, daqui a 1 ano, você vai estar com esse filho no braço. Deus, ele quer te converter, mas ele quer te abençoar também. E qual é a tua ansiedade? Qual é a bênção que você gostaria que Deus te desse? Qual é o Isaac pelo qual você sonha? De repente é um emprego, de repente é uma casa, de repente é um transporte, de repente é uma solução que eu não sou capaz de citar aqui, mas que você sabe muito bem qual é. E eu vou dizer para você, Deus quer te dar. E Deus, ele pode te dar. É aquilo que Jesus ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas do Senhor necessidade. Jesus é aquele que pode nos abençoar. Olha, quando Jesus encontrou Pedro, ele era um pescador. E ele tinha passado a noite inteira tentando pescar e não tinha conseguido pegar nem peixe. Aí de repente Jesus chega lá com ele. Quando Jesus visita, ele visita primeiro para converter, depois para abençoar. Então o que ele fez com Pedro? Ele converteu Pedro a ele. Depois desse dia, Pedro nunca mais foi o mesmo. Depois desse dia, o Pedro se tornou um seguidor do Senhor Jesus. E aí Jesus deu uma outra bênção para ele. Qual era a bênção que ele precisava? Ele precisava de peixe. Ele tinha trabalhado a noite inteira. Não tinha pego nem uma piadinha.
não tinha, já estava lavando as redes. E aí Jesus disse, agora você vai pegar a rede, vai jogar do outro lado do barco, e você vai ver o que vai acontecer. E ele disse, olha senhor, nós passamos a noite inteira trabalhando, tentando pescar. Não conseguimos pegar nada. Mas ele disse, mas pela tua palavra, nós vamos lançar a rede, porque nós cremos em ti. Nós já nos convertemos a ti, e o Senhor está dizendo, nós vamos fazer. E aí eles pegaram a rede, jogaram do outro lado, como Jesus havia mandado, e quando eles puxaram a rede, o que aconteceu? Aconteceu um outro milagre. Havia tanto peixe, que a rede quase que se partiu. E a Bíblia diz que eram peixes grandes, eram peixões, eram peixinhos, porque era a bênção de Deus chegando na vida dele. Então, nessa noite, eu digo a você, conversa-se ao Senhor e deixa Deus te abençoar. Coloque a sua vida nas mãos desse Deus e deixa Ele cuidar de ti. Mesmo quando você não entender, deixa Ele cuidar de ti. Porque Ele sabe o que é melhor para ti e o que é melhor para nós. Desde que às vezes a gente não sabe. Então, Deus está a nos visitar. E eu digo para vocês, olha, há um texto da palavra de Deus, onde Jesus, tem diz isso, hein? Jesus Cristo, ele diz o seguinte, que muitas cidades que serão destruídas, que muitas pessoas que vão para o inferno, vai haver menos vigor para Sodoma e Gomorra, que foram duas cidades que foram destruídas por causa do seu pecado, do que para essas pessoas, porque ele diz o seguinte, que se lá na cidade de Sodoma e Gomorra tivesse acontecido o que Deus tem feito muitas vezes na vida de muitas pessoas, nas cidades que ele visita, Sodoma e Gomorra teria se arrependido. E por isso vai menos vigor para Sodoma e Gomorra do que para esse povo aí. Por quê? Porque Deus tem visitado, Deus tem se manifestado, e eles resistem, fecham o seu coração. Então, veja, Deus está visitando a cidade de Manaus. Está acontecendo um avivamento da cidade de Manaus. O Evangelho está chegando até você. Isso não é como a Agora, se você não se arrepender, se não se converter, se não vier para a presença de Jesus, vai haver menos vigor para Sodoma e Gomorra do que para você. Porque eles não tiveram essa oportunidade que você está tendo todos os dias. Então, a mensagem que eu quero deixar é: aproveite a visita de Deus, receba Deus de coração aberto, como Abraão recebeu, converta-se de todo o seu coração, converta-se de toda a sua alma e desfrute de todas as bênçãos que Deus tem preparado para você. Amém? Fique de pé. Comece a falar com Deus agora. Primeira coisa, se arrependa dos seus pecados. Se converta. Volte-se para Deus, que é rico em misericórdia. Entre na presença do Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. Aleluia. Bendito e louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos visitado. Te agradecemos porque temos vivido num tempo em que o teu Espírito Santo tem se manifestado nas nossas vidas diariamente. Te agradecemos porque o Senhor tem aberto as portas para que nós possamos nos chegar a Ti. E nessa noite, Deus, aqui neste lugar, nós queremos dizer a Ti que nós abrimos nosso coração, que nós Te aceitamos com toda a alegria e que nós queremos nos converter a Ti de todo o nosso coração.